Fala, meus queridos, voltando aqui com a nossa saga da leitura do Novo Testamento, conforme a melhor tradução para o português. Então, dando continuidade ao Evangelho de Mateus, estamos no capítulo 27, no qual vai se iniciar assim: Ao alvorecer, todos os principais sacerdotes e os anciãos conspiraram contra Jesus para matá-lo. E após amarrá-lo, o levaram e o entregaram ao Pôncio Pilatos, o governador. Então Judas e o seu traidor, vendo que ele tinha sido condenado, sentiu remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Mas eles disseram: que nos importa? O problema é teu. E atirando a prata dentro do templo, ele retirou-se e foi e se enforcou. Aí os principais sacerdotes tomaram as moedas e disseram: não é lícito colocá-las no tesouro, visto que é preço de sangue. E tomando conselho, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de estrangeiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado campo de sangue, até o dia de hoje. Então se cumpriu o que tinha sido falado através do profeta Jeremias, a saber: e tomaram as 30 moedas de prata e o valor daquele que foi avaliado, que alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, como o Senhor me determinou. Jesus estava em pé diante do governador, e o governador o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Aí Jesus lhe disse: é como dizes. E embora os principais sacerdotes e os anciãos ficassem o acusando, ele nada respondeu. Então Pilatos diz a ele: tu não estás ouvindo quanta coisa eles estão falando contra ti? Mas ele não lhe respondeu sequer uma palavra, de sorte que o governador ficou deveras maravilhado. Ora, por ocasião da festa, era costume do governador soltar um preso para a multidão. Quem quer que quisessem, naquele momento eles tinham um preso notório chamado Barrabás. Portanto, enquanto estavam reunidos ali, Pilatos lhes disse: qual desses vocês querem que lhes solte, Barrabás ou Jesus, que é chamado Cristo? Porque ele sabia que eles o haviam entregado por inveja. Ora, estando ele sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esse recado: não te envolvas com este justo, porque em sonho hoje sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos tinham convencido a multidão a que pedissem Barrabás, mas destruíssem Jesus. Então o governador reagiu e disse-lhes: qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? E eles disseram: Barrabás. Diz-lhes Pilatos: que farei então com Jesus, que é chamado Cristo? Todos lhe dizem que seja crucificado. Aí o governador disse: mas que mal ele fez? Que mal fez ele? Mas eles ficaram gritando cada vez mais: que seja crucificado. Aí Pilatos, vendo que nada adiantava mais, ao contrário, estava se iniciando um tumulto, tomou a água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: sou inocente do sangue deste justo. O problema aqui é de vocês. E respondendo todos ao todo o povo: que o sangue dele fique sobre nós e sobre nossos filhos. Então ele soltou-lhes Barrabás, mas Jesus, após açoitá-lo, ele entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa em torno dele. Tiraram-lhe a roupa e puseram nele um manto escarlate. Teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na sua cabeça. E puseram um junco na sua mão direita. E ajoelhando-se diante dele, ficaram zombando dele, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o junco e ficaram batendo em sua cabeça com ele. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe sua própria roupa. Aí eles o levaram para ser crucificado. Ora, ao sair encontraram um homem de Cirene chamado Simão. Eles lhes compeliram a carregar a cruz dele. E chegando a um lugar chamado Gólgota, significa lugar de uma caveira, deram-lhe para beber vinho azedo misturado com fel. Mas após prová-lo, ele recusou-se a beber. E depois de crucificarem, repartiram suas roupas, lançando sorte. E assentado, o vigiaram ali.
Por cima de sua cabeça colocaram por escrito o crime dele. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito o crime dele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Ele também crucificaram com ele 2 bandidos, uma à sua direita e uma à sua esquerda. Já os transeuntes ficaram insultando ele, meneando a cabeças, e dizendo: Tu que destróis o templo e reedifica em 3 dias, salve-te, se é filho de Deus, desce da cruz. Da mesma maneira, também os principais sacerdotes, como os escribas anciãos e fariseus, zombavam, dizendo: Salvou outros, a si mesmo não pode salvar? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus que ele o resgatasse agora, se o quer, pois ele disse: Sou filho de Deus. Até mesmo os bandidos que foram crucificados com ele o insultavam da mesma forma. Ora, veio uma escuridão sobre toda a terra, desde a 6ª hora, meio-dia no caso, até a 9ª, 3 horas da tarde. E por volta da hora 9ª, Jesus bradou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonaste? Aí alguns dos que estavam ali, ao ouvirem isso, disseram: Este está chamando Elias. Em seguida, um deles correu e pegou uma esponja, embebeu em vinho azedo, colocou-a na cana e estendeu para dar de beber. Mas o outro disseram: Pare, vejamos se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus, bradando outra vez com um grande brado, despediu seu espírito. Naquele momento, o véu do templo foi rasgado em 2, de alto a baixo, e a terra foi sacudida e as rochas foram partidas, e os sepulcros foram abertos. Muitos corpos dos santos que haviam dormido foram ressuscitados e saindo dos sepulcros depois da sua ressurreição. Eles entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ora, quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que tinha acontecido, ficaram aterrorizados e disseram: Deveras esse era o Filho de Deus. E também estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e José, e mãe dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde apareceu um homem rico de Arimateia, chamado José, que também tinha se tornado discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos ordenou que o corpo fosse entregue. Aí José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o colocou no seu próprio sepulcro novo, que ele tinha cavado na rocha. Então rolou uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro e retirou-se. E estavam ali Maria Madalena e outra Maria assentadas em frente ao sepulcro. No dia seguinte, o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus foram junto a Pilatos, dizendo: Senhor, lembramos que aquele enganador, enquanto ainda vivia, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Ordene, pois, que o sepulcro seja guardado até o 3º dia, para que seus discípulos não venham de noite e furtem e digam ao povo que ele foi ressuscitado dentre os mortos, e o último engano será pior do que o primeiro. Mas Pilatos lhes disse: Vocês têm uma guarda, podem ir e guardá-lo como melhor lhes parecer. Aí eles seguraram o túmulo com a guarda, após terem selado a pedra. E assim terminamos o capítulo 27 e voltamos no próximo vídeo com o capítulo 28.